Hoje queria falar-vos sobre duas coisas que nós fazemos e que devemos tomar cuidado e evitar de fazer. Duas palavras que começam com a letra P: procrastinar e precipitar. São dois extremos. Essa palavra procrastinar não é uma palavra que a gente usa muito no cotidiano, mas ela fala muito das nossas atitudes. E precipitar já é uma palavra mais utilizada, que também corresponde às nossas atitudes. Eu diria que procrastinar é quando eu tento adiar coisas que não podem ser adiadas, é deixar para depois. Naquela linguagem mais popular, é empurrar com a barriga, para ver se as coisas se resolvem por elas mesmas, e nunca toma uma atitude. Isso aí procrastinar, é deixar a coisa andar e não resolver atuar atempadamente. Essas coisas nós temos que evitar, procrastinar. Por outro lado, no outro extremo, precipitar, coisas que podem esperar. Sabe que nós precisamos discernir entre procrastinar e precipitar e procurar atuar com sabedoria no tempo de Deus, no tempo certo, não é? Sabe que às vezes nós temos dificuldades ou com um extremo ou com outro ou com ambos. Às vezes as pessoas, por excesso de ansiedade, precipitam-se e acabam abortando processos que seriam uma bênção, não é? Porque são precipitadas. E há pessoas que adiam tanto tomar uma atitude, uma decisão, que quando vão despertar para a realidade já é tarde demais. Então, dois extremos que nós devemos evitar é procrastinar e precipitar. Por exemplo, quando nós procrastinamos muito, ou seja, adiamos muito uma tomada de posição que nós sabemos que é certo, alguém pode tomar no nosso lugar e fazê-lo contra nós. Sabe, há uma história na Bíblia que fala de um rei que teve a oportunidade de ouvir Deus falar muito de perto ao seu coração. E nessa análise não estou a ser original. Eu fui buscar num dos sermões de Martin Lloyd-Jones, que foi um grande pregador, e com muita propriedade ele abordou esse tema de nós adiarmos, de procrastinarmos, tomarmos uma posição. Veja só, essa história se encontra lá em Marcos capítulo 6, no verso 14 em diante, que fala do episódio da morte de João o Batista. E muito interessante. Sabe que o rei Herodes tinha mandado decapitar João no cárcere. Foi assim que João o Batista morreu, decapitado. Mas sabe que no fundo, Herodes não queria fazer isso. Herodes não queria fazer isso. Na verdade, Herodes admirava a coragem de João. Herodes tinha grande respeito por João o Batista. Esse texto do Evangelho de Marcos nos revela isso. Olha só o que diz lá, não é? Que quando ele soube que Jesus estava atuando com poder e a fama de Jesus chegou, ele chegou a pensar que era Herodes que tinha ressuscitado. Tanto é que ele estava pesaroso por ter matado Herodes. Mas sabe, por que Herodes matou a pessoa que ele admirava? Veja lá, capítulo 6 de Marcos, não é? Versículo 17. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente.
Eu acho tão interessante como que este homem era uma pessoa contraditória. Ele estava em pecado de adultério, ele tinha se casado com a esposa do seu irmão Herodias, não é? Esta mulher havia seduzido Herodes, ou Herodes seduzido a ela, ou ambos, não é? E viviam de uma maneira totalmente irregular. João era profeta, Herodes era uma autoridade política, não é? E João, ele realmente não tinha papas na língua, como a gente diz. Ele abordava: o pecado tem que ser chamado de pecado. E ele dizia claramente para o rei: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. O que você está fazendo não é certo. É difícil, não é? Veja bem, o Herodes era uma autoridade, num período em que as pessoas mandavam matar, não é? Então, parece que esse período está voltando, né? Mas enfim, essa é outra história. E o João enfrentou o Herodes assim: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E aí o que aconteceu? O Herodes tinha poder e mandou prender João. Só que eu creio que ele estava mais pressionado pela mulher do que realmente era uma coisa que ele queria fazer. Porque você veja o versículo 20, que curioso, não é? A Herodias queria matá-lo, diz o versículo 19, mas ela não podia. Por quê? Porque na verdade Herodes não queria matar João. Olha só, porque Herodes, versículo 20, temia a João. Ele era o rei, ele tinha o poder, mas ele temia ao João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Você já imaginou? O rei sai do palácio. Onde está o rei? Ele está lá no cárcere. Ele está ouvindo João Batista falar das boas novas, está ouvindo falar do arrependimento. Ele ouvia de boa mente. Eu não sei quantas vezes ele teve esta audiência privada com o profeta, e quantas vezes ele ouviu o profeta falar-lhe: olha, Herodes, tens que se arrepender, Herodes tem que mudar de vida, esse caminho não é o bom caminho. E João o confrontava, e Herodes, em vez de rebatê-lo, diz que ele escutava-o de boa mente, e quando o ouvia ficava perplexo. Você já viu o rei? O rei, diante de João Batista, o rei podia ser quem ele era. E quando João Batista falava, ele se sentia tocado. Mas sabe que Herodes nunca tomou uma decisão de mudar de vida. Nunca tomou. E eu creio que o coração de João queria tanto que Herodes se arrependesse, queria tanto que Herodes voltasse a ser, viesse a ser uma pessoa diferente. E por isso João pregava arrependimento. E aquilo mexia com Herodes. Mas sabe que Herodes nunca tomou uma posição. Mas sabe, versículo 21 começa a acontecer algo triste. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares, aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. A jovem saiu. Saindo, ela perguntou à sua mãe. Quem era a sua mãe? Era Herodias, que queria matar Herodes, não é? Que pedirei? E esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. Que história triste. Sabe que o dia do aniversário do rei Herodes podia ser um dia feliz, e até começou bem aos olhos dele, mas foi um dos dias mais tristes da sua vida. Ele mandou decapitar a única pessoa, provavelmente, que naquela altura o podia confrontar com a verdade e chamá-lo ao arrependimento. E com tristeza no coração, ele terminou aquele dia. Por quê? Porque ele mandou matar a Herodes. Por quê? Porque ele procrastinou voltar ao bom senso, arrepender-se
e colocar-se nas mãos de Deus. Foi muito triste que Herodes perdeu provavelmente a única pessoa honesta, corajosa e leal o suficiente para confrontá-lo com o seu pecado. Ele procrastinou. Quantas vezes talvez ele não tenha encontrado João no cárcere? Quantas vezes ele não ouviu João falar e nunca tomou uma posição? Como diz o autor de Hebreus hoje, se ouvirdes a tua voz, ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Sabe? Deus está a falar contigo hoje sobre alguma coisa que precisas mudar, sobre uma postura que precisa tomar, ao lado daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro, parar com uma vida que não agrada a Deus, uma vida de pecado, abandonar um vício, reconciliar-se com alguém, voltar a se firmar na igreja. Deus está a falar ao seu coração, mas tu dizes assim: Senhor, agora não. Senhor, eu não estou pronto ainda, não estou pronto ainda. Senhor, deixa para algum dia, eu ainda vou. Sabe aquelas pessoas que tu falas com elas sentem o coração até tocado, elas sabem que é certo e nunca tomam uma posição? Pode ser que alguém tome posição por ela contra ela. Foi o que Herodias fez com Herodes. Herodes nunca tomou uma posição diante da pregação de João o Batista. Herodias tomou uma posição e Herodes teve que matar a única pessoa que transmitia-lhe uma mensagem de arrependimento. Sabe, o que eu penso é que depois deste episódio, Herodes nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou uma pessoa insana, que ele até pensou que Jesus era João que tinha ressuscitado. Eu quero dizer para você, se tu não tomas a decisão atempadamente, alguém tomará por ti contra ti. Então, não procrastine coisas que têm que ser decididas, atitudes que têm que ser tomadas, perdão que tem que ser dado, reconciliação que tem que ser feita. Não adie mais aquilo que Deus colocou no teu coração, que deve ser feito imediatamente. Porque se adiares, poderá ser tarde demais. Lembro que há uma música do cantor cristão que diz a última hora, né? Diz uma das estrofes: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu tens escolha fazer o certo, ainda hoje, enquanto é tempo. Nesse sentido, vale o ditado: não deixe para amanhã o que podes fazer hoje, porque amanhã poderá ser tarde demais. Portanto, se Deus está falando ao teu coração, hoje assuma uma postura, hoje converse com aquela pessoa, hoje ministre graça e perdão, hoje partilhe a sua fé. Não deixe de fazer, não procrastine. Agora, existem pessoas que no outro extremo são ansiosas e precipitadas, querem fazer tudo ontem e não sabem esperar no Senhor. Sabe que não saber esperar também é um problema? Se por um lado há pessoas que procrastinam demais, há pessoas que precipitam-se sempre e nunca dão certo. Uma delas está na Bíblia também, lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Era um homem destinado ao sucesso, mas porque foi precipitado, comprometeu todo o seu futuro. E eu gosto de falar isso para você que é jovem, porque os jovens querem tudo muito rápido. E a geração mais jovem foi acostumada na base do tudo instantâneo, não é? Leite instantâneo, a comida instantânea que tu tiras do congelador, põe no micro-ondas e logo está pronto. Tu não sabes que houve um processo de produção longo, não é? Desde o campo até a sua mesa. Mas não, tu tens aquilo prontinho, cortadinho, é só colocá-lo no micro-ondas e logo, em minutos, faz plim, e tu tens a refeição pronta. Não tiveste que ir matar o boi no pasto, não, tudo está ali. Então, tu não sabes esperar, quer tudo para ontem. Então, tomem cuidado, porque poderás tomar decisões precipitadas. Veja só o caso de Saul e Samuel. Se você voltar alguns capítulos antes, só para contextualizar,
1 de Samuel 10:8. Samuel era o profeta e Saul era o rei. O profeta Samuel tinha ungido o primeiro rei de Israel, que era o jovem Saul. E lá no capítulo 10, no verso 8, diz: Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Então, o profeta disse a Saul: o rei vai e eu vou ao encontro do rei daqui a 7 dias. Aguarde, espere até eu chegar. Nós vamos fazer o sacrifício e te orientarei o que deves fazer. Muito bem, estava começando uma guerra. E os israelitas tinham que enfrentar os filisteus, e o Saul começou a ficar ansioso. Eu preciso resolver isto o mais breve possível. Mas tinha que esperar os 7 dias aprazados por Samuel, para Samuel ir ter com ele, o profeta ir ter com ele, adorar com ele, orar por ele, e indicar como ele deveria se comportar. Capítulo 13, no verso 8, diz o seguinte: que esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Ou seja, os soldados começaram a dispersar, e o Saul começou a desesperar. Preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Cuidado, sabe? Quando nós ficamos pressionados por circunstâncias, nós perdemos a objetividade. Nós queremos resolver tudo rápido. Então, o Saul começou a desesperar. Samuel não veio. Olhava para o relógio. Não espero mais. Muito bem. Então disse Saul no versículo 9: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Era para ele ter esperado o profeta. Mal, olha só, preste atenção, mal, versículo 10 diz: mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham juntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Sabe quando as pessoas se deixam forçar pelas circunstâncias? Não aguardam a orientação de Deus, não aguardam o momento certo, elas se precipitam, elas comprometem o seu futuro, porque por ansiedade, por achar que elas que têm que resolver e decidir, que Deus está demorando demais, porque Deus aqui é representado pelo profeta, Deus está tardando demais, não, resolvo eu vou fazer. Cuidado com isto. Cuidado, porque você pode fazer como Saul. E veja lá, ele disse assim: e forçado pelas circunstâncias ofereci o holocausto. Não esperei o profeta, não quis saber de esperar. Olha, Samuel chegou exatamente quando Saul tinha acabado de... Por que não esperou mais alguns minutos e estava tudo bem? Mas ele comprometeu a sua vida. Olha só o versículo 13 e 14 o que disse. Disse Samuel. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento do Senhor teu, que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Sabe? Este jovem rei foi destinado ao sucesso, mas porque não soube esperar, comprometeu o seu futuro. Meu querido jovem, tu podes, por precipitação, comprometer o teu futuro, por não saber esperar o tempo de Deus para a tua vida. Se por um lado Herodes procrastinava, por outro Saul se precipitava. E eu quero dizer uma coisa: às vezes adiamos coisas que não podem ser adiadas, e às vezes precipitamos coisas que poderiam esperar o tempo certo e seriam uma bênção.
Portanto, nós precisamos, meus queridos, de saber discernir o que é que não pode esperar e o que deve esperar na minha vida. Se eu não souber discernir isso, eu vou colocar os pés pelas mãos e tomar decisões fora de tempo. Sobre a precipitação, há um salmo que nos diz, Salmo 37. Sabe quando você olha muito para os outros e fica se comparando com os outros, há uma pressão social, né? Sabe quando todos têm namorada e você não tem namorada, aí você precisa arrumar uma namorada urgente, né? Há uma pressão, não é? Há uma pressão. Aí o teu amigo lá do colégio já namora, o vizinho namora, o primo namora, e você, solteirinho da Silva, coitado, né? Coitado, deve ter algum problema, ele não namora, né? Eu preciso arrumar uma namorada logo. Nem que não é crente, não tem problema, eu preciso. Precipitado, né? Não te indignes, Salmo 37:1, por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não se compare com os outros. Pense que Deus tem uma chamada para ti, tem um plano e um propósito para a tua vida. Espera no Senhor, confia nele. Não vá atrás de cantigas, não se deixe pressionar pelas circunstâncias. Porque os outros estão fazendo, porque o outro conseguiu dinheiro rápido. Quantas pessoas não caíram no conto do vigário, não é? Quantos golpistas de plantão não estão oferecendo rentabilidade em prazo, recorde, e você coloca todo o seu dinheiro ali e perde. Já vi tantas notícias, principalmente pessoas que querem enriquecer rápido, que querem tudo muito rápido. Não tenha pressa. Não tenha pressa. O mundo foi feito em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. Então, saiba esperar no Senhor, no tempo dEle. Mesmo pessoas que são chamadas para missões, às vezes temos que esperar. Meus queridos, não foi nada fácil para eu, Eleni e as meninas esperarmos. Nós éramos candidatos para vir para o seu país, que agora é nosso país, graças a Deus, né? Eu adotei Portugal, e as minhas filhas se sentem mais portuguesas do que qualquer outra coisa, não é? Então, e elas até nos corrigem com o nosso português, que não é tão português quanto devia ser. Mas eu quero lhes dizer uma coisa. Lembro que meu pastor me perguntou assim: vocês querem ir para Portugal quando? Ele disse assim: vamos esperar o visto de residência sair. 7 meses de espera, quase um parto, não é? Mas esperamos. Seria irresponsável da nossa parte virmos sem o visto de residência e entrarmos legalmente como missionários em Portugal. Mas esperamos até que o visto saiu. E sabe que saiu no momento em que eu nem esperava mais, mas tive que esperar. Eu não esperava no sentido assim. Lembro-me que eu voltei do trabalho, estava tão feliz no meu trabalho, e disse assim: Eleni, olha, se não sair, não saiu. Aí, no dia seguinte eu fui para o trabalho, o telefone tocou lá na escola. Eles disseram assim: professora, sua esposa ligou, eu liguei para casa, assim, saiu o nosso visto. Foi aí que nós decidimos vir. Não precipitamos, não viemos antes. Não viemos antes. Porque se viéssemos antes, podia ser problemático até para o testemunho nosso. Como é que você entrou aqui? Você não tem visto? Não. Tempo de Deus é tempo de Deus. Às vezes nós queremos muito rápido as coisas. Eu lembro que quando eu regressei do primeiro campo missionário, que foi Espanha, em 89, eu queria logo vir para missões de novo. Demorou mais de 10 anos. Tempo de Deus. E quando é tempo de Deus, as coisas se proporcionam. Então, espera no Senhor, confie nele. Não se precipite.
Sabe, Saul se precipitou e perdeu a oportunidade de ter um reino durável e próspero. Deus procurou alguém que sabia esperar nele. Davi teve que esperar muito para vir a ser rei, mesmo tendo sido ungido muito jovem por Samuel, mas ele soube esperar. Então, duas coisas que tu tens que aprender a evitar: procrastinar e precipitar. Sabe, Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Saber o tempo é ter a sabedoria do alto. Efésios, só para terminar, meus queridos, porque o tempo já vai alto, né? Efésios capítulo 5, 15, 16 e 17, diz o seguinte: para tu que és jovem, tu que és adulto, tu que és criança, não importa. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Saul foi nécio. Lembra que Samuel disse assim: procedeste neciamente, porque foi precipitado. Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, não procrastinando, aproveitando as oportunidades, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ele tem um tempo certo para cada coisa. E se estiveres sintonizado com a vontade de Deus, vai saber o tempo certo de agir e o tempo de esperar no Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e terminar cantando aquela canção que diz: "Sê minha vida, sê minha visão, sê minha vida."